Bom dia, eu sou Flávio Gomes de Barros e estamos juntos em mais um domingo. Aqui comigo o deputado estadual pelo MDB, Inácio Loyola. Ele também é formado em Agronomia, Direito e História. Deputado, muito obrigado pela participação aqui em Contextualizando. Bom, atualmente o deputado federal Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados, e o senador Renan Calheiros, que já foi 2 vezes presidente do Senado Federal, eles são protagonistas no cenário nacional, 2 alagoanos que disputam holofotes em termos de política nacional. Como é que o senhor explica, pela sua experiência, pelo senhor uma pessoa muito estudiosa, que Alagoas dê tanta gente de expressão na política em nível nacional? Bom dia, Flávio. Bom dia, telespectadores da TV Pajuçara. Alagoas, nenhum estado do Nordeste teve e tem mais destaque político no cenário nacional do que Alagoas. Começando da época do Império, Dom Pedro II tinha como um dos seus conselheiros, um dos seus aliados, o Marechal Deodoro da Fonseca, alagoano. O próprio Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República e foi o primeiro presidente da República. Sucedeu ele um outro alagoano, Marechal Floriano Peixoto. É bom que se frise que posteriormente nós tivemos não alagoano puro de origem, mas podemos dizer na linguagem da genética, puro por cruzamento. O Marechal Hermes da Fonseca. O Marechal Hermes da Fonseca, apesar que nasceu no Rio Grande do Sul, mas seu pai era alagoano, que foi governador do Mato Grosso e governador da Bahia, que era irmão do Marechal Deodoro da Fonseca, que foi o proclamador da República e também foi o primeiro presidente da República desse país. Daí que nós ganhamos o apelido de Terra dos Marechais. Em 1930, assume a presidência da República, apesar dele ter perdido a eleição para Júlio Prestes, Getúlio Vargas, gaúcho. Conclusão: Getúlio governou esse país de 1930 a 1945. O todo-poderoso do governo Vargas foi um alagoano, o general Pedro Aurélio de Góes Monteiro. Inclusive, ele era considerado como o condestável, o todo-poderoso, o manda-chuva, o primeiro-ministro. Quando Getúlio desobedeceu, ele derrubou Getúlio em 1945. E se alia quem? A Eurico Gaspar Dutra. Em 1950, se elege presidente da República Getúlio Vargas. E Getúlio o convoca para sua equipe, partindo do princípio: é melhor ter Góes do nosso lado do que do outro lado. Nesse intervalo, o general Góes Monteiro fez 3 irmãos governadores de Alagoas. Edgar de Góes Monteiro, em seguida veio Ismar de Góes Monteiro e posteriormente veio Silvestre Péricles de Góes Monteiro. Era dos generais, dos marechais, era dos generais, no caso, o condestável. Em seguida, nós tivemos a era Collor, alagoano, presidente da República. Após a era Collor, nós tivemos na presidência Fernando Henrique Cardoso, que tinha como um dos seus grandes aliados, um dos seus grandes conselheiros e presidente do PSDB, partido de Fernando Henrique Cardoso, o então senador Teotônio Vilela Filho. Depois da era Teotônio Vilela Filho e Fernando Henrique Cardoso, veio a era Renan Calheiros, presidente por várias vezes do Senado. E no momento estamos vivenciando a era Arthur Lira, um novo primeiro-ministro, podemos dizer aqui, do Brasil. Aí eu pergunto a você,
e aos nossos telespectadores. Me diga um estado do Nordeste que tem notoriedade na política nacional mais do que Alagoas. Como é que o senhor explica isso? Nós temos, eu costumo dizer que o vírus da política é um vírus virulento. E quando você se envolve por demais, está cometido 100% por esse vírus, a sua preocupação é apenas pelo poder político. A partir daí, é segundo plano as questões administrativas. Saúde, educação, meio ambiente, segurança e por aí vai. Então, na minha visão, na minha leitura, apesar dessa notoriedade que a gente sempre teve e tem, nós nos voltamos mais para essas questões fora de Alagoas e esquecemos de resolver os problemas do nosso berço, nosso pedaço de chão, que é o estado de Alagoas. Deputado Inácio, voltando a falar a respeito dos Góes Monteiro, quanto tempo eles dominaram, tiveram esse protagonismo todo na política brasileira? Não, eles tiveram o general Góes Monteiro, que era o timoneiro da família, o condestável, foi de 1930 a 1954, quando Getúlio assumiu. 15 anos depois, o Getúlio cai, como eu disse. Ele se alia a Eurício Gaspar Dutra. Em 1950, o Getúlio retorna e o convoca para fazer parte de sua equipe. Então, não podemos deixar de reconhecer que Alagoas sempre teve muita habilidade política. A gente vem desde o Império, desde a época de Dom Pedro II até a atualidade. No total, diretamente, 3 presidentes da República, incluindo Fernando Collor, que na verdade é carioca, nasceu no Rio de Janeiro. Por circunstância, mas fez como política o Hermes da Fonseca, que era filho do Marechal Hermes da Fonseca, que foi o primeiro comandante do 20º Batalhão de Caçadores, que hoje é o 59º Batalhão de Infantaria Motorizada. Por questão de trabalho, foi transferido para o Rio Grande do Sul e seu filho nasceu lá. E o Collor nasceu pelo fato que o pai, na época, era senador da República e a capital era o Rio de Janeiro e ele estava lá e nasceu. Chegou aqui como prefeito, né? Prefeito de Maceió, do governo de Guilherme Palmeira. Aí daí foi governador. Foi deputado federal. Deputado federal, governador, presidente da República. Presidente da República e senador. Ok, vamos agora ao intervalo. Daqui a pouco a gente volta conversando com o deputado estadual Inácio Loyola, ele que é do MDB. Até já. Estamos de volta com o programa Contextualizando. Hoje aqui comigo o deputado estadual pelo MDB, Inácio Loyola. Deputado, a gente falou sobre as figuras de expressão da política de Alagoas, aliás, que tiveram dimensão nacional, e agora me ocorreu o nome de Teotônio Vilela, que infelizmente veio a falecer quando estava na iminência de talvez ser presidente da República também. Seria mais um. Seria mais um cotado. E é bom que se frise. Se não tem morrido em 1986, no Hospital Português, em Salvador, um outro alagoano, nesse caso o arcebispo primaz do Brasil, Dom Avelar Brandão Vilela, talvez tivesse sido o primeiro papa sul-americano. Estava cotado para ser papa, foi o que foi acometido por um câncer, e em seguida teve que haver uma mudança, a Igreja Católica precisava da imagem de um papa novo, aí veio João Paulo II, o cara, 50 e poucos anos, foi eleito papa, e nós só viemos ter o primeiro papa sul-americano agora.
Papa Francisco. que é argentino, E Dom Avelar, que era irmão de Teotônio Vilela. irmão de Teotônio Vilela. Existe uma passagem muito interessante, que quando o Dom Avelar, que um dos maiores oradores da história política, da história da Igreja Católica do Brasil, quando tomou posse como arcebispo de Salvador, na linguagem popular, é a arquidiocese mais chique, que foi a primeira do Brasil. Quem saudou Alagoas foi o seu irmão, o então senador Teotônio Vilela. E o discurso do senador Teotônio Vilela foi que o primeiro crime que se tem registro de homicídio em Alagoas foi o bispo Sardinha, que quando ia para Portugal, a nau que o conduzia veio a pique em litoral alagoano, mas toda a tripulação, todos os passageiros chegaram em terra firme. E toda a tripulação e todos os passageiros foram devorados pelos índios caetés. Na cultura dos índios caetés, eles tinham a certeza que praticavam o canibalismo, mas aquelas pessoas que eram vítimas dele, entre aspas, seriam reencarnadas. Se não me falha a memória, isso foi em 1506. E a nau que conduzia o bispo Sardinha, que foi o primeiro bispo do Brasil, a nau Nossa Senhora da Ajuda. Conclusão, na hora da cerimônia, o então senador Teotônio Vilela Filho fez esse comentário e disse que os índios caetés eram alagoanos. Ele, Teotônio Vilela, e Dom Avelar Brandão Vilela, eram alagoanos. E corria nas veias de todos os alagoanos o sangue dos índios caetés. Foi em 1972, ele fez a conta, e 400 e tantos anos depois, conforme a cultura dos índios caetés, nós estamos devolvendo à Bahia o bispo. No caso, Dom Avelar. Dom Avelar. Deputada, me ocorreu agora um outro fato. Foi a disputa pela presidência da Câmara dos Deputados entre dois alagoanos, Aldo Rebelo e José Tomás Nonu. Aldo Rebelo venceu por uma diferença apertada, mas venceu uma eleição histórica, até por esse aspecto de serem duas pessoas de Alagoas que disputaram esse mandato. É mais um capítulo nessa história. Inclusive, eu acompanhei essa eleição, por coincidência eu estava em Brasília. Estava no gabinete do deputado José Tomás Nonu. Uma das mais brilhantes disputas que eu já vi em minha vida. Dois grandes homens, dois grandes políticos, dois grandes oradores. Eu tenho uma admiração profunda por José Tomás da Silva Nonu e pelo nosso alagoano Aldo Rebelo. Aldo é um dos grandes patrimônios de Alagoas. E eu sonho, eu desejo um dia que Aldo Rebelo volte a Alagoas e venha dirigir os destinos do povo de Alagoas. Ser candidato a governador aqui. Eu desejo, eu sonho, porque sei que é um homem que nasceu humilde e vive humilde. É como Suruagi, a gente não pode deixar de reconhecer, o final dele foi trágico. Mas Suruagi foi um homem que nasceu humilde, viveu humilde e morreu humilde. Nunca perdeu a simplicidade. Nunca. Deputado, dessa geração atual que está despontando agora na política de Alagoas, quem teria condição de ocupar um lugar de destaque em nível nacional? Olha, primeiramente eu quero partir do princípio que o Renan Filho
tem a experiência, foi prefeito de sua cidade, Murici, foi deputado federal, foi governador por 2 mandatos, tem a experiência, o que é o poder executivo e o poder legislativo. Inclusive, eu costumo dizer que eles têm, apesar da pouca idade e apesar da experiência do seu pai, o tempo que seu pai está lá no Senado, mas ele é mais vivido, porque ele conhece os 2 poderes. É diferente quem nunca conheceu o poder executivo, nunca foi um dirigente do poder, que é o senador Renan Calheiros, que é um patrimônio vivo de Alagoas e do Brasil. Pode ser um destaque lá. Mas eu acredito muito no governador Paulo Dantas. E por quê? O Paulo conquistou Alagoas. Um homem humilde, oriundo do sertão, de batalha, foi prefeito por 2 vezes, foi eleito deputado estadual, foi eleito pela Assembleia Legislativa governador, para substituir o governador Renan Filho, já que ele não tinha vice, a escolha foi indireta da Assembleia, foi reeleito, humilde, simples, inteligente, pragmático, e a palavra do governador Paulo Dantas, na linguagem popular, é um tiro. É um tiro. Sabe dos problemas de Alagoas, jovem, e com certeza eu deposito todas as minhas esperanças em Alagoas, porque Alagoas tem tudo para ser para o Nordeste o que a Califórnia é para os Estados Unidos. Tudo. É o estado com maiores potencialidades. E Paulo é sabedor disso e tem tudo para transformar Alagoas em um estado referência para o Nordeste. Bom, o senhor tem como base eleitoral o município de Piranhas, lá que sua família é radicada há muitos anos lá. Piranhas, o senhor foi prefeito 3 vezes de Piranhas, é deputado estadual há vários mandatos. Eu lhe pergunto, qual a sua expectativa em relação ao governador Paulo Dantas quanto a essa região do sertão de Alagoas? Veja bem, Sendo ele também um sertanejo. esse tema eu levaria o dia. Apesar, quem não conhece, achar que é uma região, que é a região que menos chove em Alagoas, que é uma região inviável, eu digo que é a região mais rica que o Nordeste brasileiro tem. E o porquê, Inácio? Nenhuma região no mundo se desenvolve sem esse tripé: água, estrada e energia. O sertão de Alagoas, apesar de ser a região que menos chove em Alagoas, é a região que tem mais água perene no Nordeste. Nós temos o Rio São Francisco e temos o Canal do Sertão. Energia. Nós temos a maior concentração de hidrelétrica que o mundo tem. Numa área de aproximadamente 10 mil quilômetros quadrados, nós temos 7 hidrelétricas. Xingó, Piranhas e Canindé de São Francisco. Nós temos o Complexo Paulo Afonso e nós temos Itaparica, tudo vizinho ali. Piranhas, Olho d'Água do Casado, Delmiro Gouveia, Água Branca, Paricunha. Água, estrada, nós temos para qualquer parte do país, nós temos estrada. Nós temos uma das regiões mais privilegiadas de microclima, de oásis, que é a região serrana de Água Branca e Mata Grande. Uma área de 500 quilômetros quadrados. Quem não mexe com essas unidades? É a área territorial de Maceió, com todas as condições edafoclimática, solo e clima, para a prática da horticultura, fruticultura e floricultura. Temos um aeroporto que podemos dizer que é nosso, vizinho ali o de Paulo Afonso, do porto do de Aracaju. E nesse século, nenhuma região no Brasil cresceu mais turisticamente do que aquela região nossa, Piranhas, Olho d'Água do Casado, Delmiro Gouveia. Aí eu faço a pergunta a você e aos telespectadores: qual é a região do Nordeste que tem
essas potencialidades. Verdade. O senhor é um estudioso das questões, dentre os seus estudos, está incluído a questão do São Francisco. Como é que está a situação do Rio São Francisco hoje? Um rio que passou, tem passado, né, por muita dificuldade. Eu lhe pergunto atualmente, como é que está a situação? Continua na UTI. Infelizmente, a comunidade nordestina não se conscientizou do perigo do risco do desaparecimento do Rio São Francisco. Eu desfraldo essa bandeira desde 1977, quando ainda estudante de agronomia aqui na Universidade Federal de Alagoas. O São Francisco é um paciente na UTI que está morrendo e ninguém preocupado com a recuperação desse paciente. A sociedade, a classe política está sendo tão nefasta que esse paciente que está na UTI estão fazendo dele um doador de sangue. Com esse projeto de transposição das águas do Rio São Francisco, não vai resolver problema nenhum. É o projeto mais criminoso da história do Nordeste brasileiro. E a classe, principalmente política, sisuda, calada. O Rio São Francisco é o maior problema do Nordeste brasileiro. De cada 10 litros de água potável, de cada 100 litros de água potável que o Nordeste tem, 70 litros é oriundo do São Francisco. Se ele deixar de existir, o Nordeste deixa de existir. E o rio continua sofrendo assoreamento, deputado? Assoreamento, os seus afluentes morrendo, as suas matas ciliares sendo desmatadas, ou seja, e todo o rio ele começa a morrer pela sua região estuária. Qual é a região estuária? A região que chega ao mar. O Rio São Francisco começa a morrer pelos estados de Alagoas e de Sergipe. Deputado, para encerrar, nas suas considerações finais, eu gostaria que o senhor nos explicasse uma expressão que o senhor costuma usar bastante. Abre aspas, quem faz o cão violento é o dono. O que é que isso significa, deputado? É verdade, quem faz o cão violento é o dono. Você precisa cobrar. Isso tem um significado amplo. Você precisa cobrar. Nada pode ser de graça. Tudo de graça, as pessoas não dão valor. Ou seja, você precisa exigir daquilo o retorno. Eu costumo dizer que o grande problema do Brasil hoje é a questão da droga. Você não combate a droga, você prendendo ou matando o traficante. Você tem de investir na base. Até para você enveredar nesse mundo nefasto, tem a idade. Você tem de investir em políticas públicas, na criança, na jovem e adolescente. Eu sempre estudei em escola pública. E lembro que quando você estudava na escola particular, tinha aquela velha gozação. Papai pagou, filhinho passou. Hoje, o descaso para com as escolas públicas é uma coisa absurda. Eu passei recentemente aqui no campus da Universidade Federal de Alagoas, um abandono total. Então a gente tem que investir na base, principalmente nas escolas públicas. Ok, muito obrigado pela participação do deputado estadual Inácio Loyola, do MDB, aqui em Contextualizando. Você pode rever essa entrevista com o deputado no YouTube da TV Pajuçara. O programa Contextualizando deste domingo termina por aqui. Tenham um ótimo final de semana.